Olá, amigos! Mais uma vez o programa Muitas Vidas chegando até você. Então, permita-nos entrar em seu lar. Vamos levar hoje mais um assunto que julgamos ser do seu interesse e vai ajudá-lo a entender alguns aspectos da nossa vida diária. Esse é o papel da doutrina espírita, esse é o projeto Muitas Vidas hoje em seu lar. Nós vamos conversar hoje com o Roberto, que ele faz parte de uma casa espírita, a Fraternidade Espírita União Maior, aqui no Marapé, em Santos, e ele trabalha muito com o jovem. Por isso, Roberto, nada mais justo que hoje você mostre para nós o jovem. Então, conta para nós, Roberto, como você vê o jovem hoje na sociedade? Primeiramente, assim, o jovem no todo, a vivência dele na sociedade. Conta para nós, Roberto. Boa tarde a todos, Zezinho. É uma alegria quando a gente vai falar um pouco sobre os jovens, e a gente tem um trabalho bem bacana na doutrina espírita com os jovens, um direcionamento que nós temos de programa, de trabalho com os jovens, e a gente tem uma atenção muito grande no jovem hoje na sociedade. Quando se faz uma pergunta dessa, como a gente vê o jovem na sociedade, e a resposta tem que vir de diversos aspectos. Se você perguntar isso para uma pessoa materialista, ele vai dizer que o jovem é consumista, materialista, e ele é um pouco de tudo isso. Se nós percorrermos as ruas nos finais de semana, portas de balada, você vai encontrar jovens envolvidos com bebidas, com drogas, e a pessoa que vive isso vai dizer que o jovem é drogado ou é alcoólatra. A gente que trabalha com o jovem na doutrina espírita, você me fazendo uma pergunta, eu te digo que o jovem é amoroso, carinhoso, ele tem condições de refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina, ele consegue transmitir isso para o lar, para as pessoas que estão no lar. Muitos deles vêm no trabalho da mocidade sem ter uma família envolvida com a doutrina espírita, e a gente consegue com que eles tragam a família para dentro do lar. Então hoje eu vejo o jovem uma pessoa que enfrenta a sociedade de uma maneira tranquila, mas que tem esperança. A gente vê esperança no jovem. Mas, Roberto, ótimo, mas vamos aprofundar um pouco mais? E esse jovem a que você se refere, como você os vê espiritualmente falando? Eles são esses jovens, mesmo esses que frequentam baladas, que têm as noitadas, mas eles têm uma espiritualidade com ele. São esses os jovens que estão sendo preparados para o nosso planeta de regeneração? Esses que estão no mundo, eu acredito que eles têm uma dificuldade. A gente tenta preparar aqueles que estão ligados a uma religião, à luz da doutrina ou qualquer outro segmento religioso. Os jovens do mundo, eles dependem. O nosso trabalho, a gente procura envolver muito os pais, a família. Muitas vezes a gente diz, o jovem é largado nas baladas, no mundo. Eu vejo muito disso, uma responsabilidade muito grande dos pais, dos familiares. Então, se você tem um filho na adolescência, e a gente, no nosso programa, a gente trabalha de 14 a 18 anos. Se de outros trabalhos espíritas dentro de casa que estende um pouco mais essa idade. Mas se você tem um filho nessa idade, para que você perceba os sinais que ele emite, é importante você estar atento a toda mudança de comportamento. Ele é um espírito, como você falou, Zezinho, é um espírito que veio ao mundo para esse planeta de transição. Eles estão sendo preparados para isso, mas estão envolvidos com o mundo. Então a gente tem que trazer o contraponto de tudo isso, que é um sentimento de amor, de respeito, que é o que a gente tenta levar. É um trabalho difícil, mas a gente percebe que vai atingindo o jovem, o coração dele aos poucos. Ok, Roberto, mas se vai me permitir acrescentar alguma coisa no que você está falando. A gente fala do jovem e tal. Há uma família de espíritas aqui no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro, em que tem 3 filhos, fazem o evangelho todos os domingos. 2 filhos participam da casa espírita ativamente, mas quando chega no momento do evangelho, no domingo, eles têm um compromisso. Mas o outro filho também vai no centro e tal, mas ele coloca uma tatuagem, um brinco, é motoqueiro. Esse vem
fazer o evangelho todos os domingos e traz os amigos também. E o pai dele aproveita, após o evangelho, tem uma conversa com os amigos dele, para você ver que há sempre um equilíbrio na sociedade. Mas nós convidamos você, amigo, você que está em casa, não perca a coluna Coisas de Lá e de Cá, todos os domingos no Diário do Litoral. Chico Xavier sempre nos traz uma situação em que ele se viu envolvido e ele relata para nós, servindo de exemplo para todos nós também. Não perca, todos os domingos, Diário do Litoral. Estamos conversando com o Roberto, que é responsável pela juventude, pela mocidade da Fraternidade Espírita União Maior, aqui no Marapé. Depois ele vai falar um pouco mais sobre as atividades dessa casa. Mas, Roberto, vamos continuar aprofundando essa questão do jovem, porque é interessante. Roberto, como você vê o jovem participando na mocidade, mas com esse atrativo que a sociedade oferece? Como você trabalha esse jovem para que ele coloque na balança o que ele vai preferir em termos de futuro? Conta para nós. No trabalho com jovens na Aliança Espírita, que é o nosso trabalho, ele tem um programa específico, um programa bem abrangente, que tenta trazer mensagens sutis que vão tentando envolver a personalidade deste jovem. A gente sabe que quando ele vai à casa, ele tem um comportamento. Ele pode muitas vezes no mundo, lá fora, ele tem um comportamento diferente. O importante é que a semente está sempre sendo plantada. Na hora de decidir ou fazer a coisa certa ou errada, vai sempre prevalecer a vontade dele. O que a gente tenta passar é esse sentimento, essa semente seja plantada. Paulo nos diz sempre que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tenta sempre passar isso para o jovem. Ele pode fazer tudo. Ele pode ir à balada, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, convém a um jovem com o sentimento, com o entendimento que ele tem hoje? Então muitos deles já dizem não para determinados chamamentos do mundo, porque eles já perceberam que isso não mais o acomoda, isso não mais o convém. Agora a luta é muito grande, Zezinho e o telespectador está me ouvindo. É muito fácil quando você tem o jovem na doutrina, ele vem da evangelização, ele vem de uma formação, mas aí os seus amigos não têm esse comportamento e aí os amigos levam para um outro direcionamento. Então a gente sempre está passando para que ele escolha amizades, que ele tenha envolvimento com pessoas de pensamentos bons, que não precisam necessariamente ser espíritas, mas que sejam pessoas de coração e pensamento bom. Então é essa escolha das companhias que de repente auxilia no enfrentamento desses chamamentos do mundo. Pois é, vocês estão percebendo, o Roberto está aprofundando o assunto e cada vez mais nós vamos ver da nossa responsabilidade como pais. Vejamos a nossa responsabilidade em relação aos filhos que nos foram cedidos por empréstimo nesta encarnação, se podemos dizer assim, mas para prepará-los, né? Mas tudo isso, quem vai falar é o Roberto. Eu só estou acrescentando alguma coisa, porque agora nós temos que falar do Clube do Livro Cair Baixútil. Neste mês, nós estamos com o livro Cora do Meu Coração. É um livro psicografado, com 344 páginas, que com R$16 você adquire esse livro. R$16, você tem o cantinho da revistaria no Hipermercado Extra, é no cantinho mesmo. Logo quando você entra, em direção à escada rolante, é no cantinho direito, cantinho da revistaria. R$16, Cora do Meu Coração. Na Zona Noroeste você tem a banca Dom Domênico, na Avenida Francisco de Domênico, esquina com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. E em São Vicente é a banca do livro espírita André Luiz, na Praça do Correio. Não perca, Cora do Meu Coração. Um livro com 344 páginas a R$16. Vale a pena, não perca. A nossa conversa com o Roberto é muito interessante mesmo. Porque agora, Roberto, eu já falei da nossa responsabilidade como pais. Agora, Roberto, conta você, como é esse trabalho que você faz com os pais, chamando-os a atenção, logicamente, lembrando dessa responsabilidade de ter recebido essas criaturas como filhos. Conta para nós. É bem importante quando a gente fala com os pais, é uma atenção que a gente tem
muito forte no nosso trabalho, em paralelo às aulas da mocidade, ao programa de mocidade. Enquanto os jovens estão numa sala, a gente tenta atrair os pais para uma outra sala. E é uma conversa em paralelo. Quando você tem jovens que os pais são da doutrina, você tem uma linguagem. Muitos deles têm pais de outras doutrinas, de outros segmentos religiosos, e outros que não seguem a nada, que aí é muito mais preocupante, porque você trabalha com o jovem uma mensagem na aula e depois vê a dificuldade que ele tem de levar isso para dentro do lar ou enfrentar os exemplos que ele tem dentro do lar. Então, a gente procura falar com os pais da responsabilidade. Como o Zezinho falou, os nossos filhos não estão dados por empréstimo. São filhos de Deus que Ele coloca em nossas mãos para darmos o direcionamento. O que é o principal que eu tento passar para os pais é o seguinte, é a atenção aos sinais. O jovem emite sinais a todo instante, sinais de comportamento, de relacionamento, e se o pai não tiver atenção com os sinais que o jovem emite, de repente, quando for ele tomar uma atitude, pode ser tarde já. A gente faz a nossa parte, o jovem muitas vezes está fazendo a parte dele e a gente percebe que os pais estão negligenciando. É uma luta intensa, mas a gente vai estar sempre nessa batalha. Muito bem, Roberto. Tá ótimo assim. E nós vamos a cada pergunta nós vamos aprofundando um pouco mais. Mas agora nós temos que ir para um ligeiro intervalo e nós voltamos. Continuaremos conversando com o Roberto a respeito dessa relação do jovem com os pais. E agora nós vamos falar da relação dos pais com os filhos. No próximo bloco. Não sai daí que a gente volta rapidinho. A confraternização da sua empresa, sua palestra ou sua cerimônia, festa de casamento, aniversário, debutante. A Brescas, um dos melhores salões para o seu evento na região. Salões climatizados para até 300 pessoas, com muito conforto. Amplo estacionamento para 120 veículos sem custos. Segurança total em todas as dependências. E para realizar o seu sonho, podemos trazê-lo das alturas. Para o seu evento corporativo ou social, ligue a Brescas 3234-1300. A Brescas. Tradição, qualidade, tecnologia e velocidade. Na Gráfica Guarani, você conta com profissionais altamente qualificados e tecnologia de última geração para a garantia do seu serviço. Você encontra os mais variados serviços de impressão em diversos tamanhos, na quantidade que você quiser, imprimindo tudo em grande escala ou em uma única unidade. Gráfica Guarani, Rua Amador Bueno 220 em Santos, telefone 3202-7777. Ma che sapore spettacolare! Ristorante Pezzo, grelhados, massas e pizzas, bom gosto, capricho e sabor. Espaço Kids para os bambinos e para os pais, tranquilidade para desfrutar. Sí, temos delivery. Pizzaria Pezzo, cardápio de peso, grande sabor em todo lugar. Restaurante Pizzaria Pezzo, delivery 3289-1677. Grande sabor em todo lugar. Pezzo! Muito bem, assim o programa Muitas Vidas faz sempre um intervalo rapidinho, mas agora nós queremos lembrá-lo de um detalhe. Neste dia 2 de junho de 2012, este programa completa 5 anos. 5 anos que está no ar. Nós começamos dia 2 de junho de 2007. Então estamos fechando hoje 260 programas, 266, 67. Por aí, umas 130 horas no ar, tudo isso com você. E logicamente nós temos que deixar registrado a nossa alegria, vamos dizer assim, de estar
esse tempo todo com você em casa e nós aqui sempre trazendo alguma informação que julgamos ser útil. Sempre fizemos grandes entrevistas, fomos buscar entrevistas fora de Santos, enfim, valeu a pena toda essa experiência. E nós deixamos grato, principalmente, a toda a equipe da TV Santa Cecília, sem citar nomes, apenas lembramos do nosso comandante, o Dr. Marcelo Teixeira. Os demais, vai desde a portaria lá da Cesário Mota até o programa ir ao ar. Mas valeu a pena. Se tivéssemos que começar hoje, começaríamos tudo de novo. Então hoje temos a Tela VIP, o Max de Oliveira, né, que faz a nossa edição do programa, e você que está em casa. Mas nós queremos apenas deixar lembrado que, mais ainda, aqueles que nos ajudaram, que propiciaram o programa se manter no ar. Valeu. Aqueles que escorregaram, olha, o nosso abraço também. Você que ficou fora, o nosso abraço. Se tivéssemos que começar, hoje começaríamos tudo de novo. Tá bom? 5 anos no ar com você. E vamos continuar conversando com o Roberto. O Roberto nos falando dessa relação com os pais. E ele nos falava assim, pois é, o programa completa 5 anos, nós estamos lá na evangelização infantil. É isso mesmo. Mas, Roberto, conta para nós um pouco mais a espiritualidade, como ela atua nessa relação pais, filhos e mocidade espírita. Como funciona? Quando falamos, o Zezinho está falando de 5 anos, eu brinquei sobre a evangelização, porque a espiritualidade trabalha na família e na escolha. A gente sabe que a gente tem a família que precisamos ou aquela que merecemos. E o jovem está nessa família, muitas vezes na conversa que a gente faz na relação com os pais, o jovem questiona o pai, a mãe que tem, os pais muitas vezes vêm conversar com a gente e dizem do comportamento do jovem, muitos deles alegam que é um karma ter o filho que tem. A gente tem a família que nós escolhemos ou que merecemos ou aquela que precisamos para a nossa evolução. Isso a gente sempre deixa claro para o jovem. A aceitação da família é muito importante para o exercício do relacionamento e da formação intelectual, moral, social. Isso, os pais são sempre nossos parceiros nessa formação. A gente vê o jovem como um espírito que tem a sua bagagem reencarnatória, que tem a sua vivência reencarnatória, as suas possibilidades já existentes vão se aflorando. A gente procura trabalhar dessa formação de uma nova sociedade, de uma nova estrutura, só que ele tem a sua bagagem. E aquela família que ele traz, ela faz parte desse exercício. Então, muitas vezes, você não pode trabalhar isoladamente com um jovem, trabalhar na educação isolada, moral do jovem. Você tem que envolver todo esse grupo, os amigos, a família, o seu relacionamento. Então, você tem que, nas conversas, nas aulas, a gente vai entendendo o convívio, o relacionamento do jovem, para procurar situar para que ele seja um jovem no mundo. Um jovem para o mundo, mas um jovem diferente no mundo. E estar no mundo é estar na família, estar com os amigos, estar no convívio diário. E a espiritualidade que o acompanha, ela faz o direcionamento para que ele seja um jovem diferente no mundo. E se ele for um jovem diferente, com certeza no futuro ele vai ser um adulto diferente. Hoje a gente diz muitas vezes que os adultos buscam a casa espírita pelo amor e pela dor. Se a gente trabalhar a base, a evangelização infantil, a mocidade, a gente parece um pouco utópico, mas a gente vai chegar um dia onde não teremos mais ninguém buscando a casa espírita pela dor, mas só pelo amor, reflexo dessa evolução de entendimento. Vocês percebem, nós estamos aprofundando o assunto, né? Mas uma pergunta que eu fiz anteriormente, o Roberto nos falou a questão dos sinais que o jovem mostra. E os pais, em muitas ocasiões, não percebem esses sinais que os filhos vão mostrando. Roberto, dá uma dica para nós sobre essa questão dos sinais. Vamos assim, os pais que estão nos assistindo vão perceber também, estaremos assim ajudando a você, né? Conta para nós, Roberto.
Bom, isso é bem marcante, isso é bastante atenção. Os pais, o pessoal do convívio tem que ter bastante atenção. Muitos pais trazem o jovem para casa e dizem, olha aqui, o meu filho, dá um jeito nele. Muitos deles parece brincadeira, mas fazem isso. Porque ele é extrovertido demais, ou ele fala palavrão, ou ele é introvertido. Normalmente é o jovem tímido que eles tentam trazer para esse convívio. Então, se você tem um filho que ele é introvertido, ele é tímido demais, e de repente, de uma hora para outra, ele teve essa mudança de comportamento. Ele passa a ser mais alegre, porque muitos deles buscam elementos de fuga para a mudança de comportamento. Tem jovem que diz, a gente bebe para chegar numa menininha, para pedir para namorar, porque você tem vergonha de falar. Então você usa esses elementos do fumo, da bebida, para mudar uma timidez, uma dificuldade que você tenha. Então os pais, uma dica, estejam sempre atentos, principalmente na internet. O jovem na internet, ele se libera. Então, muitos deles hoje têm Facebook, Twitter, eles se colocam de uma maneira diferente e ali eles se abrem. Então, uma dica que a gente sempre diz para os pais, o jovem tem um Facebook, faça o seu também, vá lá, busque quem são as amizades que ele tem, o que é que ele compartilha, o que ele traz para o Facebook dele, de outros jovens, que mensagens ele está alinhando, que tipo de música ele gosta, qual é o comportamento dele com outras pessoas, se ele gosta de visitar parente, se ele gosta de ficar em casa, se ele gosta de leitura, se ele se tranca no quarto, procure saber o que ele está fazendo trancado no quarto. Isso não é invasão de privacidade. Muita gente diz, não, mas eu tenho uma liberdade total e confiança com meu filho, eu não quero invadir a privacidade. Mas muitas vezes quando você for perceber, já é tarde. Então, se possível, invada essa privacidade para a segurança desse filho, que é um amor, é algo que você ama muito e você tem que cuidar, tem que zelar. Esteja sempre atento a tudo isso. Assim, Roberto, você percebe que nós estamos aprofundando cada vez mais o tema pais, filhos e mocidade espírita. Agora, eu gostaria que você, Roberto, relatasse para nós justamente a atividade que você desenvolve lá na Fraternidade Espírita União Maior, no bairro do Marapé. Esse trabalho que você faz com os pais. Dê um exemplo sobre determinado assunto que você conversou com os pais. Nós trabalhamos na Fraternidade Espírita União Maior, que fica no Marapé, na rua Dom Duarte Leopoldo de Silva, 168, com os jovens todos os sábados, das 18 às 19h30. Nós temos um grupo muito grande de jovens e pais que frequentam a casa nesse horário para a mocidade. Nós temos outros trabalhos lá de evangelização infantil, de assistência espiritual, às terças e quartas-feiras à noite. Então, a pessoa que quiser se interessar, sempre na internet você tem acesso ao nosso trabalho e de todas as outras casas ligadas à Aliança. Nós temos uma casa com um trabalho de jovens sempre perto da sua casa. Se você entrar lá, Aliança Espírita Evangélica, você vai encontrar a nossa regional, que é Regional Litoral Centro. Ali tem um endereço de todas as casas e você vai ter uma casa com um trabalho de mocidade pertinho da sua casa, sempre, para você levar o seu jovem. Você não precisa especificamente ir para a nossa casa do Marapé, mas nós estaremos lá e todas as casas, assim como a nossa, estarão sempre de braços abertos para receber o jovem, porque é isso que faz que tem a finalidade do nosso trabalho. E quando a gente recebe o jovem, a gente quer abraçar a família inteira. Então, se ele tem um irmão mais novo, a gente tenta direcionar para a evangelização. Se a gente tem os pais, a gente tenta conversar. A conversa que a gente tem com os pais é muito relativa às aulas, o que eles estão vivenciando, sempre na semana, no mês, as aulas que eles têm. Então nós temos aula específica sobre a vida de Jesus, sobre a doutrina, sobre comportamento, sobre sexualidade, sobre relacionamentos. Então a gente também tenta envolver os pais para que eles sejam um apoio. O jovem, a gente fala para os pais perguntarem sempre o que o jovem viu. Qual foi a aula de hoje? Que elemento você viu? Não devo falar palavrão. Aí o pai e a mãe falam palavrão dentro de casa. E aí o que você faz? Caramba, nós temos que nos vigiarmos também. Nós falamos sobre a importância de não beber, o malefício do álcool no nosso organismo e espiritualmente, os atrativos que trazemos dos irmãozinhos espirituais. Aí o pai ou a mãe tem um relacionamento com a bebida. Então a gente tenta com que o jovem leve essa mensagem para casa e toque o pai e a mãe.
que ele diga, caramba, eu não posso beber mais, eu não posso mais falar palavrão, porque eu seria um mau exemplo. Então, o que a gente tenta fazer com os pais é essa parceria no relacionamento. É muito importante isso. Muito bem, Roberto. Justamente nós queríamos chegar nesse ponto. E, como eu sempre digo, como é bom a gente ter um entrevistado que capta o objetivo da pergunta. E era justamente nisso. Papai e mamãe, não perca essa oportunidade. Curta o que os filhos trazem de bom para casa, porque o exemplo vale sempre mais do que 1000 palavras. Roberto, obrigado pela tua participação. E, logicamente, vamos criar agora um programa sempre especial para falar sobre o jovem, porque valeu a pena, não valeu? O que você achou? Obrigado, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todo o telespectador que está nos assistindo e sempre quero deixar uma mensagem da importância desse espírito que Deus colocou em sua mão. E tudo que você puder fazer por ele, não deixe de fazer. Toda ação vai ser benéfica para esse espírito. Estamos de braços abertos e aguardando todas as famílias dentro das casas espíritas para o entendimento e para a evolução. Obrigado mais uma vez a todos. E o programa Muitas Vidas não vai ficando por aqui não. Semana que vem tem mais. Teremos mais um entrevistado, mais um assunto que estaremos levando até você. Neste programa que fechamos 5 anos com você. Até o próximo programa. Existe somente uma idade para ser feliz, uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos. Uma só idade para se encantar e viver apaixonadamente, desfrutando de tudo e todos com toda a intensidade. Esse momento único da vida, nós chamamos de presente. Convide os amigos, a família, enfim todos aqueles que são importantes em sua vida, para ajudar a celebrar esse momento tão especial, a sua festa. E venha para Abrescas, onde os momentos se tornam eternos e o seu sonho, realidade. Ligue Abrescas 3234-1300. Ma che sapore spettacolare! Ristorante Pezzo, grelhados, massas e pizzas, bom gosto, capricho e sabor. Espaço Kids para os bambinos e para os pais, tranquilidade para desfrutar. Sí, temos delivery. Pizzaria Pezzo, cardápio de peso, grande sabor em todo lugar. Restaurante Pizzaria Pezzo. Delivery 3289-1677. Grande sabor em todo lugar.